Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa quarta aula online, referente à nossa quarta unidade de estudos. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre as áreas. Então, nessa aula, nós vamos estudar como calcular a área dos quadriláteros, do triângulo e também de um círculo. Vocês vão abrir o livro de vocês no capítulo 113, na página 246, que nós vamos falar sobre a área dos quadriláteros. Vamos iniciar falando sobre a área de um retângulo. Nós vimos que o retângulo é um quadrilátero que possui os seus lados paralelos congruentes, ou seja, essa base aqui embaixo é congruente a essa base aqui em cima. Eles possuem o mesmo valor. As suas laterais, os seus lados verticais também são congruentes, possuem também os mesmos valores. Então, o retângulo, ele tem a base, que pode ser essa aqui ou essa aqui em cima, tá? Se for dado o valor aqui de cima, vocês podem utilizar. E também tem a altura, que pode ser qualquer um desses dois lados. Pode ser dado o valor desse lado ou desse, já que eles são congruentes. Para calcular a área de um retângulo, o que nós fazemos é multiplicar o valor da base pelo valor da altura. Então, aqui, ó, a fórmula área, esse A que é de área, é igual a B de base vezes H da altura. Por que a altura é com H? Porque já tem um A representando a área, para não confundir. Além de tudo, eles utilizam H porque é a altura em inglês, certo? Então, o valor da área é igual a base vezes a altura. Vamos supor que esse retângulo aqui, que está projetado na tela de vocês, tem a sua base 6 centímetros e a altura 2 centímetros. Para calcular essa área, basta multiplicar aqui o valor da base vezes o valor da altura. Então, a área é igual a 6 vezes 2. A área é igual a 6 vezes 2, 12, estamos com centímetros ao quadrado. Toda vez que a gente fala de área, a unidade ela vai estar ao quadrado, porque eu estou multiplicando duas unidades, eu estou multiplicando centímetro por centímetro, então fica ao quadrado, tá? Se a unidade for em metros, fica metro ao quadrado. Se for quilômetro, fica quilômetro ao quadrado. Então, aqui, essa área é o valor da base, 6 vezes a altura, 2, 12 centímetros ao quadrado. No quadrado, nós sabemos que o quadrado, ele é um retângulo especial. Porque o quadrado, ele é especial porque ele tem os 4 lados com a mesma medida. Então, aqui no retângulo, os lados, eles não possuem a mesma medida, né? Quer dizer, não necessariamente. O quadrado, obrigatoriamente, tem que ter a mesma medida. Se eu tenho um retângulo que os 4 lados têm a mesma medida, então esse retângulo é chamado de quadrado. Para calcular a área do quadrado, eu posso utilizar essa fórmula aqui do retângulo, porque o quadrado é um retângulo especial. Então, o quadrado é base vezes a altura também. Só que aqui a minha base e a minha altura possuem o mesmo valor. Ou seja, os meus lados são congruentes. Então, aqui, ó, eu utilizando a área, vai ser o lado vezes ele mesmo. Já que eles possuem o mesmo valor, tá? Então, no quadrado, ele não precisa dar dois valores diferentes igual no retângulo. Ele pode dar um valor só. Aí você já sabe que todos os outros são congruentes, são os mesmos valores. Então, aqui, ó, lado vezes o lado é a mesma coisa que o lado elevado a 2 ou o lado ao quadrado. Então, vamos supor que esse quadrado aqui que está projetado tenha 4 centímetros de lado. Como fazemos para calcular essa área? Então, aqui, ó, lado ao quadrado, a área é 4 ao quadrado, 4 elevado a 2. Nós sabemos aqui que a base, que é o 4, repete a quantidade de vezes do expoente, que é 2. Então, aqui eu fico, a área é igual a 4 vezes 4. Observe que ficou do mesmo jeito daqui do retângulo. A área seria a base 4 vezes a altura 4, sendo que a base e a altura são iguais, né? Então, no caso aqui, a área são 16 centímetros ao quadrado. O paralelogramo agora, essa figura aqui. Então, nós sabemos que o paralelogramo tem seus lados paralelos também congruentes. O que significa que essa base aqui é congruente a essa aqui. Então, o paralelo eu tenho uma base. Então, se ele der o valor dessa base ou dessa, eu posso utilizar porque eles são congruentes. Além disso, tem a altura. E o que o aluno não pode confundir é que o lado do paralelogramo não é a altura dele. A altura é um segmento perpendicular, ou seja, tem que estar na vertical e não assim inclinadinho na diagonal, tá? Então, o segmento que é a altura, esse segmento tracejado que apareceu aqui de preto. Então, essa sim é a altura
do meu paralelogramo. Se um exercício pedir para calcular essa área, ele vai dar sim o desenho, tá, geometricamente, e vai informar essa altura, ou no enunciado da questão vai dizer, calcule a área de um paralelogramo cuja altura é tanto, tá bom? Então, a lateral do paralelogramo não é a altura, o problema tem que dizer. Para calcular essa altura, nós vamos utilizar a mesma forma que do retângulo e do quadrado. Então, basta eu multiplicar o valor da base pela altura e eu encontro a área. Então, suponha que esse paralelogramo aí tenha 7 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Qual é a área dele? Então, nós vimos que é só multiplicar o valor da base vezes a altura. Então, a área é 7 vezes 3. 7 vezes 3, que dá 21 centímetros ao quadrado. Sempre a unidade vai estar ao quadrado. Agora, a área do trapézio. Nós vimos que o trapézio, ele tem dois lados paralelos, que são as suas bases, e dois lados não paralelos. Então, aqui, ó, base maior, né? As suas bases, nós temos a base maior e base menor, porque elas duas não possuem a mesma medida. Então, nós diferenciamos chamando assim, base maior e base menor. É diferente do paralelogramo, em que suas bases são congruentes e possuem sim a mesma medida, tá? Então, base maior e base menor. Também tem a altura. Então, da mesma forma do paralelogramo, acontece um trapézio. A lateral do trapézio não é a sua altura. A altura é esse segmento aqui, que é perpendicular. Então, se o problema pedir para calcular a área do trapézio, ou ele vai dar geometricamente aqui o valor da altura, vai colocar assim mesmo e vai dar aqui o valor da altura, ou ele vai dizer, calcule a área do trapézio sabendo que a sua altura é tanto, tá certo? Aí, nós poderíamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Nós podemos utilizar ela, base vezes altura. Só que, veja, eu tenho duas bases, uma base maior e outra menor. Qual seria a base que eu iria utilizar? Então, nós podemos utilizar a média dessa base. Como é que a gente calcula a média? Soma a base menor com a base maior e divide por 2. Então, é essa fórmula que nós vamos colocar aqui, ó. A área é igual a base maior mais base menor, B maiúsculo para a base maior, B minúsculo para a base menor, vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Porque quando eu pego a base maior mais a base menor e divido por 2, eu estou encontrando assim a média delas duas. E é essa fórmula que nós vamos utilizar, a média. Nós podemos utilizar diretamente nessa fórmula aqui, ou eu vou falar daqui a pouco outra forma de fazer. Então, suponha que nesse trapézio, a sua base maior seja 7 centímetros e a base menor 5. Além disso, a sua altura seja 4 centímetros. Vamos calcular aqui essa área. Então, nós vimos que é só substituir. A área é igual a base maior 7 mais base menor 5 vezes a altura 4, isso tudo dividido por 2. Que eu resolvo primeiro aqui essa soma. Então, a minha área vai ser 7 mais 5, 12, vezes 4 dividido por 2. Faz essa multiplicação. Então, a área é 12 vezes 4, 48 dividido por 2, que dá 24 centímetros ao quadrado. Se você não quiser utilizar essa fórmula, não lembrar dessa fórmula, quiser utilizar essa, que são a dos outros quadriláteros que nós já havíamos usado, aqui no lugar da base você tem que encontrar a média. Então, você pode fazer até de cabeça, ó. 7 base maior mais 5 base menor. 7 mais 5, 12. Como eu quero a média, eu vou dividir por 2, né? 12 dividido por 2, 6. Então, aqui ficaria a área é igual a 6 vezes a altura 4. 6 vezes 4, 24. O resultado é o mesmo. Só não esqueça que aqui na base você tem que colocar a média e não o valor de uma ou de outra, tá? Já no losango, nós vimos que o losango é um quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida. Então, aqui no losango, quando a gente liga um vértice ao outro, os vértices opostos, tá? Esse vértice ao outro, nós temos o que nós chamamos de diagonal. Então, quando eu ligo esse segmento esse vértice até esse outro, esse segmento que está aqui tracejado, ele é chamado diagonal. Essa aí é a diagonal maior, porque tem maior comprimento. Quando eu ligo esses dois outros vértices aqui, eu tenho outra diagonal. Aí eu chamo essa diagonal de diagonal menor. Então, em um losango, eu tenho duas diagonais, a maior e a menor. Para calcular a área do losango, eu multiplico o valor dessas duas diagonais e divido por 2. Ou seja, essa área vai ser a média dessas diagonais. Por exemplo, esse losango aí tem 6 centímetros na diagonal maior
e 4 centímetros na diagonal menor. Como é que eu faço para calcular a área? É só multiplicar 6 vezes 4 e depois dividir por 2. Estou calculando assim a média. Então, 24 dividido por 2, 12 centímetros ao quadrado é a área, como a gente calcula do losango. No triângulo. O triângulo nós temos uma base também, né? Que é aqui o segmento que está na horizontal, tá? É como se fosse o apoio do triângulo, tá? E temos a altura. Da mesma forma do paralelogramo, a altura não são as laterais. A altura é um segmento que é perpendicular. Ou seja, esse segmento que está aqui tracejado, ele sim é a altura do meu triângulo, tá ok? Então, para calcular a área de um triângulo, eu vou fazer base vezes altura e vou dividir por 2. Por quê? Um quadrilátero, ele é formado por dois triângulos. Então, se eu pego o quadrilátero e divido ele ao meio, eu tenho 2 triângulos. Se para calcular a área do quadrilátero é base vezes altura, se eu quero a metade, eu faço base vezes altura dividido por 2. Então, imagine esse triângulo aqui, que ele tem base 5 centímetros e tem como altura 6 centímetros. Como eu faço para calcular essa área? Eu multiplico o valor da base pelo valor da altura e divido por 2. Então, a área vai ser 5 vezes 6 dividido por 2. A área vai ser 30 dividido por 2. 5 vezes 6, 30 dividido por 2. Logo, a área é 15 centímetros ao quadrado. Mas observe que se eu tiver um triângulo que é retângulo, que é esse aqui, e esse lado aqui, ó, dele, aqui vai ser a base, e esse lado ele já vai ser a altura. Observe que esse lado, ele está na vertical. É diferente desse, tá? Que o lado não está, tá inclinado. Então, no triângulo retângulo, esse lado aqui já é a altura do triângulo. Vamos falar agora sobre a área do círculo. Nós vimos que círculo é diferente de circunferência. Na circunferência, a gente encontra o perímetro, que é a linha poligonal que delimita o círculo. Já o círculo, a gente encontra a área, que é essa parte aqui pintada. No caso aqui está de azul. Então, para calcular a área do círculo, nós vamos utilizar essa fórmula. A área do círculo é dado pelo π, essa aqui é uma letra grega, tá? Π vezes r ao quadrado. Aqui r é o raio. E aqui também esse valor de π é uma constante, nunca vai mudar. Π vale aproximadamente 3,14. Eu digo aproximadamente porque se vocês colocarem numa calculadora π e der igual ou pesquisar, vocês vão ver que esse número é infinito. Então, a gente aproxima. E vamos utilizar 3,14 como sendo o valor de π. Todas as vezes que vocês forem resolver um problema e tiver o valor de π, vocês vão substituir ele por 3,14, é uma constante. E o raio vai depender do tamanho do círculo. O problema vai dar ou o valor do diâmetro, e nós sabemos que o raio é a metade, ou vai dar exatamente o valor do raio. Então, vamos calcular a área desse círculo que tem raio 6 centímetros. Então, é só substituir. A área vai ser π, que é 3,14, vezes 6 ao quadrado. Veja que eu tenho 6 ao quadrado e não 6 vezes 2. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então, vai ficar assim, ó. A área é 3,14 vezes 36, porque 6 vezes 6 dá 36. A área vai ser igual a 113,4 centímetros ao quadrado. Como eu falei, aqui vocês têm que prestar atenção para fazer o 6 ao quadrado e não 2 vezes 6. Porque se vocês fazem 2 vezes 6, vocês estão calculando o perímetro. Olha a fórmula do perímetro da circunferência que nós vimos na aula anterior. Aqui, né, que é C de circunferência é igual a π vezes 2 vezes R. Então, se eu quisesse calcular aqui o perímetro da circunferência, ia ser 3,14 vezes 2 vezes R, seria 3,14 vezes 12. Então, se aqui vocês não fazem ao quadrado e faz vezes 2, vocês estão calculando o perímetro e não a área. Tem que ficar atento aqui a esse ao quadrado. Como atividade para o cálculo das áreas, vocês vão fazer a atividade que está na página 248 e 249, das questões 17 até a 22. E vocês vão fazer também essas duas questões que estão aparecendo aí. Primeira questão, calcule a área de um círculo de raio 7 centímetros. Segunda, calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 18 centímetros. Anotem essas duas questões no caderno e respondam também
além dessas duas aqui da página 248 e 249. Bons estudos e até a próxima aula!